boa noite. São 18h03. Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. Boa noite a você, ouvinte de Porto Velho, 94.1. Ariquemes, 92.3. De Paraná, 93.7. Cacoal, 89.5. Vilhena, 92.5. Uma boa noite também a presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado. Eu sou Ibernon Nunes. E eu sou Beatriz Maciel e você confere agora os destaques de hoje. PF prende 2 por armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil em Ariquemes. Onça pintada é capturada na área urbana após força-tarefa em Ji-Paraná. E hoje temos um convidado especial, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Ele vai falar sobre os principais avanços da capital, como a conquista do selo diamante no radar da transparência, a criação do primeiro hospital municipal universitário, grandes obras de microdrenagem, iniciativas de emprego e educação e muito mais. Você pode participar conosco pelo WhatsApp através do número 69999819494 e acompanhar também toda a nossa programação pela internet. Acesse redeclubcidadefm.com. Começa agora mais uma edição do Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Agora são 18h04. Boa noite, amigos ouvintes do Jornal Rede Clube Cidade. Em nome da nossa presidente Gisele Maiolino Furtado, damos as boas-vindas ao prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, que está conosco hoje ao vivaço. É um grande prazer recebê-lo. Boa noite, prefeito. Boa noite. Boa noite. Fico feliz de estar aqui novamente com vocês na Rádio Clube Cidade. Aqui mando um abraço para a Gisele Maiolino Furtado. Que alegria ter a oportunidade de prestar contas, conversar com toda a massa, a população que nos assiste, nos ouve nesse momento. E é um momento ímpar de a gente apresentar tudo que nós temos realizado e também a nossa projeção, perspectiva de futuro. Muito obrigado pela confiança. São 18h05. Agora o prefeito esteve aqui há mais ou menos um mês e pouquinho, né, Beatriz? Isso, há um mês. Já temos mais novidades, né, prefeito? Avanços. Já, né? Bastante tempo, inclusive, né? A gente pode diminuir esse tempo aí, tá, Beatriz? Por favor. Beatriz. Prefeito, eu queria começar falando com notícia boa aqui, porque a Prefeitura publicou nesta quarta-feira no portal municipal que a capital recebeu o selo diamante no radar da Transparência 2025, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E esse é um reconhecimento máximo em excelência na transparência pública. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, por gentileza, por que esse reconhecimento é tão importante e tem tanto valor. Bem, essa é a responsabilidade da gestão pública de gerar transparência com compliance, com integridade e com maior participação popular. Uma coisa conecta a outra. E a gente parabeniza a nossa equipe meio, os nossos gestores, os nossos colaboradores, controladoria do município, a parte da tecnologia, Senfaz, Secretaria de Planejamento, Secretaria-Geral de Governo, que foi um trabalho hercúleo, um trabalho de muita dedicação, que através de boas práticas, através de modernização dos sistemas, em paralelo a gente conseguiu, depois de anos, ter um sistema eletrônico de informação SEI, vejam vocês que não tinha SEI instalado no nosso município para realizar essa conexão, essa integração de dados, de fatos, de argumentos com outros poderes, como Justiça Federal, Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, Governo do Estado, Assembleia Legislativa e tantos outros poderes constituídos, que também foi muito importante. Então consideramos um marco, até porque nós estamos no selo diamante, a nota mais elevada de excelência, e ainda conseguimos majorar a nota de anos pretéritos. Eu não tenho dúvidas que isso também gera uma maior sensibilidade, uma maior confiança e uma maior cumplicidade da população, haja vista que isso é muito importante, que o efeito prático disso é todo mundo se ajudar a melhorar a nossa Porto Velho. E eu faço uma correlação que parece um pouco tosca, mas que para mim faz todo sentido, quando a gente faz a limpeza da cidade, dias depois aquele mesmo lugar está sujo. O lugar é nosso, é o lugar que a gente tem que zelar, é o lugar que a gente vai criar os filhos, os netos, as pessoas que nós mais amamos, vão ficar aqui a vida toda. Se a gente não cuidar, vai esperar que o outro faça, além do que é dinheiro do pagador de impostos, é do contribuinte que se ferra nessa alta carga tributária do Brasil e que todos nós temos que fazer jus a isso. Muito bem, são 18h07, se você ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet, estamos conversando com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Prefeito, um dos principais anúncios recentes foi a assinatura do contrato para a construção do primeiro hospital municipal universitário. Quais são os pontos mais importantes desse projeto e que diferenciais ele vai trazer para o atendimento na capital de Porto Velho? Isso é uma conquista, a gente começa a realizar um sonho de anos, não de décadas na nossa cidade. Estou falando de um hospital municipal universitário, e aí eu quero aqui também agradecer e parabenizar a reitora da nossa Universidade de Rondônia, a professora Marília Pimentel. E eu estou falando de algo, Ibernon,
que é um projeto sustentável e execuível, é desprovido de qualquer vaidade, até porque diante do que foi celebrado, o acordo de cooperação técnica, o município é responsável, quem realiza a compra da unidade é o município e que realiza também a cedência, no caso a doação, para a universidade celebrar um contrato com a mantenedora, com a administradora, que será a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a maior empresa de administração hospitalar do mundo, que é vinculada ao Ministério da Educação. E o custeio, porque mais difícil talvez do que a construção é fazer o que? A manutenção, porque isso é muito caro. Uma vaga ano num hospital como esse custa 1,5 milhão no sul do Brasil e 1,8 milhão na Amazônia. Como que o município teria essas condições, ainda mais da forma como nós encontramos as contas do município? Sucateado, com mais de 500, 600 milhões de dívidas que nós encontramos, inclusive auditado e também discutido com autoridades. E daí foi feita essa celebração, o governo federal esteve, inclusive, aqui na assinatura do acordo de cooperação técnica e será um marco, porque nós estamos falando de qualificar e capacitar os nossos alunos da rede universitária, da Universidade Federal de Rondônia. Quem sabe a gente até ampliar as residências, as especializações, fazer com que esse profissional que saia dali crie raízes, estabeleça a sua bandeira aqui em Porto Velho para que possa realizar esse atendimento a posterior na nossa cidade. Nós estamos falando de uma porta de entrada SUS regulada pelo município. É SUS, é para as pessoas que precisam, para que realizem suas consultas, seus exames, por exemplo, por imagem, que tem essa discussão também, e também as cirurgias. Hoje, a gente conseguiu ampliar o contrato com as irmãs Marcelinas, 5 milhões para cirurgias eletivas, que também estava estagnado e era um valor bem menor, que já tem ajudado nas cirurgias, por exemplo, como hérnia, por exemplo, esterectomia, retirada de útero e tantos outros miomas, vesículas e tantos outros problemas que assolam a nossa comunidade. Agora a gente está entrando num outro nível de atendimento, muito feliz por isso, porque nós falamos durante a campanha, inserimos no nosso plano de governo e encontramos uma solução saudável, execuível, criativa e uma solução para atender quem precisa, que é o povo vulnerável da nossa cidade, da nossa Porto Velho. Então é um marco, é um divisor de águas e é um efeito transformador que vai trazer para a nossa cidade, se Deus quiser, assim eu creio. Agora são 18h10, Beatriz. Prefeito, o senhor mencionou agora há pouco a vinda do governo federal e eu queria falar um pouquinho sobre infraestrutura. A prefeitura protocolou junto ao governo federal um projeto para receber recursos destinados a grandes obras de macrodrenagem. Eu queria saber quais áreas elas devem ser beneficiadas e que impacto essas intervenções devem ter, né, na prevenção de alagamentos aqui na capital. Nós apresentamos um projeto de 200 milhões. É bom que se diga que toda ajuda será bem-vinda. Haja vista que nós temos um problema muito sério, é uma dor que realmente machuca o cidadão porto-velhense, é um calo que realmente incomoda a todos nós. A gente sabe o que isso representa, o saneamento traz doenças sanitárias, crianças que morrem, os nossos idosos, enfim. Além do que, leva embora o patrimônio, a memória e o suor das pessoas quando existem essas alagações. Nós, com medidas criativas, que com boas soluções e com pouco investimento diante da nossa realidade financeira, nós já conseguimos diminuir drasticamente os principais cruzamentos. Tecnicamente falando, segundo o relatório, de 50% a 75%. Cruzamentos como? Com limpeza de canais, de bueiros, também de igarapés, com também a colocação das gaiolas nos nossos bueiros para que aquele dejeto ou que com aquela sujeira, com aquele resíduo não fique ali acumulado. Agora, o projeto maior, ele é da monta de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A gente precisa de dinheiro, precisa desses investimentos. E eu não estou falando sobre acabar com as alagações. Até porque grandes cidades, o mundo todo sofre alagação, é a capacidade de vazão dessa água. Exatamente. Que não ficar lá acumulada durante horas e dias. Isso acontece em Roma, em Nova York, em Washington, em Estocolmo, em Madrid, em todos os lugares. E a gente tem já feito um trabalho, um esforço muito grande, inclusive nós abrimos outros canais também de drenagem, isso tem sido muito importante porque já deu resultado prático. Esse projeto, e aqui vale salientar que Porto Velho foi a terceira cidade com o maior número de projetos aprovados no PAC de todo o país, que demonstra que a equipe técnica tem feito o seu papel, tem cumprido com o seu trabalho e tem realmente atendido o seu juramento de servir as pessoas, que
Lá também consta esse nosso projeto de 200 milhões. Macro-drenagem, drenagem profunda, com os manilhamentos, com os bueiros. Nós temos outro problema histórico, quem é de Porto Velho sabe, nós crescemos em cima de canais, igapós e igarapés de muita água, e daí não teve planejamento. Então você vê uma manilha de 60 centímetros, de 1,20 m, que ela, pela gravidade, encontra uma outra manilha de 60 centímetros. É lógico que ali não vai dar vazão para toda a água, vai subir mais rápido e vai alagar aquela região. Então a gente precisa realizar esse trabalho impactante e profundo, associado com o que nós já temos feito. Então a gente está na expectativa que seja aprovado. Muito bem, são 18h13. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Prefeito, enquanto esses recursos não são liberados ainda, quais são as ações emergenciais que estão sendo executadas para reduzir os impactos dos alagamentos, tendo em vista que nós temos mais ou menos uns 90 dias para começar nossas chuvas novamente? Isso daqui é intermitente, é continuado, né? E nós continuamos desde que nós assumimos e já trouxemos resultados práticos, se você observar grandes chuvas que aconteceram. Lógico, tem uma chuva torrencial, vai alagar, a discussão não é sobre isso, é sobre em quanto tempo aquilo lá ali vai diminuir, né? Para trazer também uma facilidade de locomoção e não prejudicar as pessoas que moram ali no entorno. A gente também está discutindo telemetria, isso é apontamento tecnológico sobre as áreas que estão alagadas para evitar a circulação de carros e de pessoas naquele local. Isso tudo está em discussão. Nós temos uma cidade hoje mais antenada com um novo momento, vinculada às novas tecnologias, à transformação digital, à inteligência artificial. Isso a gente já tem feito junto com esse trabalho prático, braçal, de mão na massa, que a gente agradece também os garis, os servidores da CEINFRA, a todas as pessoas que nos ajudam. Nós temos a maior operação de limpeza da história acontecendo nesse momento. Nós já retiramos mais de 70 mil toneladas de entulho, de sujeira e de esgoto da nossa cidade. Se você perceber, e eu sei porque a gente recebe esse retorno, esses comentários dia a dia, graças a Deus, a cidade nossa está mais acolhedora, tem mais calor humano, está mais limpa. Hoje tem equipe rodando não somente no centro, mas também nos bairros da cidade, fazendo o quê? Rastelando, fazendo a limpeza, pintando meio fio, fazendo roço, fazendo telinha de proteção às pessoas. Isso nunca aconteceu na nossa história em Porto Velho. Agora, o que adianta limpar se dias depois está sujo? É nadar contra a corrente. Todo mundo precisa ajudar, todo mundo é responsável pela prosperidade da nossa terra. A gente volta em seguida, são 18h15. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Tem demanda aí no seu bairro, no seu município, no seu distrito, perdão. Entre em contato pelo WhatsApp agora e o prefeito vai responder para você. Léo Moraes, conosco ao vivo, a gente volta em seguida. Clube Cidade. Ao vivo de volta, são 18h20. Ótima quarta-feira para você que está no trânsito agora nos ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. O WhatsApp é o 69999819494. Estamos conversando, recebendo mais uma vez o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Beatriz. Prefeito, eu queria falar sobre o primeiro feirão de emprego, o empreendedorismo que aconteceu em Porto Velho na segunda-feira, reuniu milhares de pessoas e já teve gente que inclusive saiu de lá empregado. Grande sucesso, o maior feirão do emprego da história da nossa cidade, foi muito legal. A gente quer parabenizar a Centel, Secretaria de Turismo, Esporte, de Lazer e de Oportunidades, todas as outras secretarias envolvidas. Nós tivemos mais de 10 mil inscritos e aí também inserimos os novos cadastros no banco de talentos do Cine para um próximo evento, bem como também o trabalho ordinário e o circular que acontece diariamente pelo Cine, tanto do centro quanto da Zona Leste. 10 mil inscritos, fora os que chegaram no dia, e nós tivemos 1.300 vagas disponíveis, tanto para jovem aprendiz, estagiário, recolocação, principalmente no combate ao etarismo, as pessoas da melhor idade, pela dificuldade que tem, primeiro emprego também, e dezenas, aliás, centenas de pessoas que saíram empregadas nesse dia. Temos desafios pela frente, históricos, temos, inclusive, sobre qualificação e capacitação, mas a necessidade e a urgência de você aproximar o empreendedor, aquele indivíduo que abre a porta do seu negócio sem saber o que vai acontecer, com essa alta carga tributária, com todas as dificuldades impostas ao Brasil, aproximar ele do seu interessado, da pessoa que quer colocar o feijão em casa, na promoção da política pública mais importante que tem, que é a política do emprego. A administração está aqui para conseguir gerir os recursos e as riquezas promovidas pelo empreendedor e pelo empregado. E a isso
É o nosso compromisso de realizar essa interface, esse link, e foi um grande sucesso. Nós tivemos quase 200 colaboradores, isso aí, empresários, pessoas que acreditam na capacidade e na credibilidade da Prefeitura, bem como o Sistema S, a CEP, FACE, CDL, a presidente Jona Joanora, que é uma grande parceira, e dessa maneira a gente vai virar essa realidade, transformar a nossa cidade. É uma virada de chave. O nosso conceito das pessoas voltarem a viver Porto Velho passa obrigatoriamente por isso. Inclusive, enalteceram bastante a questão da retirada da faixa exclusiva da 7 de setembro do ônibus. Ressuscitamos o comércio da 7 de setembro. Temos muito o que fazer e eu reconheço. A diminuição da tarifa do ônibus, que saiu da mais cara do Brasil para hoje ser a capital mais barata entre todas do país. Metade do valor que era praticado. Isso favorece quem precisa e circula nele, mas favorece também o empresário, o empreendedor que tem que pagar o ticket transporte e o auxílio transporte. Dessa maneira consegue reinvestir no seu negócio. É um momento de prosperidade. Nós queremos também diminuir a burocracia. Já vamos encaminhar o Código de Obras à Câmara Municipal, a quem a gente agradece, que tem colaborado com as matérias estruturantes para que seja aprovado, e inclusive já com o título autodeclaratório, para que a licença seja encaminhada de imediato e, num prazo adequado, possa se regularizar. E não impedir que isso aconteça, que passe em várias mãos e que fique guardado em gaveta há muitos anos, como acontece e como aconteceu durante tanto tempo. Muito bem, 18h24, prefeito, essa foi a primeira edição do feirão. Que lições ficam e já tem previsão do próximo? Já estamos no balanço. Eu parabenizo aqui o secretário Paulo Moraes, toda a sua equipe, a Junaia, o Alex Paletó, o Cássio Moura. Parabéns ao time, a todos os outros colaboradores, porque foi um negócio muito grande. A gente imaginava ser de um tamanho e nós tivemos que ampliar, crescer e deixar ele ainda mais encorpado para que o atendimento fosse a contento. E realmente aconteceu. Eram milhares de pessoas simultaneamente. Se você analisar as imagens que saiu, por exemplo, na televisão, bem como nas redes sociais, você fica impressionado. A lição de que a necessidade de fazer isso de forma perene, inclusive de espraiar para a Zona Leste, expandir para a Zona Leste, para a Zona Sul. Nós colocamos transporte coletivo, nós colocamos ônibus à disposição. Temos que aperfeiçoar ainda mais, e algo que é muito, muito importante. O mercado, ele é exigente. Nós precisamos, junto com todos os interessados, e aqui a gente coloca as portas da Prefeitura, como a gente tem feito a busca ativa, mas também podem nos procurar, capacitar e qualificar cada vez mais os nossos ingressantes, interessados no primeiro emprego, para que eles possam ter a oportunidade da vida de entrar no mercado de trabalho e não mais sair. 18h25, Beatriz. Antes de seguir com as perguntas aqui do nosso roteiro, prefeito, eu queria pedir licença para trazer algumas participações dos nossos ouvintes. Tem o André, do bairro Costa e Silva, que está parabenizando o senhor pela atuação, dizendo que o trabalho tem mudado a cara da nossa capital. Obrigado. Tem participação também direta do Mucambo, do Jean Moreira, que também está fazendo... te parabenizando, né, pela atuação aqui. E tem participação de Montenegro, o seu José Aparecido Soneira, dizendo que o senhor tem ajudado no progresso e ele sabe que é um trabalho árduo, então ele está te desejando muita saúde e paz na gestão. E aí tem uma participação aqui do Marcelo, que é do bairro Costa e Silva, aqui de Porto Velho, e ele pergunta a respeito de um terreno que fica atrás do Parque da Cidade. Ele diz que, curiosamente, esse ano esse terreno está limpo. Ele queria saber se vai ser destinado para algum serviço da prefeitura esse terreno, né? Que muitas vezes, se ficar desocupado, né, acaba, infelizmente, a população jogando lixo. Eu agradeço pelas menções elogiosas, eu fico muito feliz, muito honrado e muito entusiasmado, é nossa obrigação, isso motiva, é o combustível para a gente seguir adiante, fazendo mais e melhor. Muito obrigado, a gente não tem parado, a gente não vai sossegar enquanto não melhorar a nossa cidade e tirar Porto Velho desse cenário perverso de ser a pior capital entre todas do Brasil no que diz respeito à qualidade de vida, segundo o Índice de Progresso Social amplamente veiculado na mídia nacional, em todos os lugares. Muito obrigado, Mucambo, Costa e Silva, o senhor aí, né, de Montenegro, fico feliz, obrigado aí, muita saúde, muito sucesso a todos aí da cidade. Em relação à pergunta do colega do Costa e Silva, agora em relação a esse terreno foi cedido para a administração municipal e é por isso que existe agora essa relação para os eventos, para as atividades, então legalmente, inclusive, realizada essa cedência, e a gente tem feito isso também, tido esse cuidado em todos os espaços da nossa cidade. Nós vivemos um outro momento, e a população bem sabe e vai confirmar o que eu estou falando, em relação às queimadas. Essa época, ano passado, ninguém conseguia ir às ruas, iam com máscara, não conseguia respirar, doenças respiratórias, aí vinha bronquite, vinha...
pneumonia e outros problemas de doenças respiratórias. Visão, tudo. Principalmente afetava crianças e também os nossos idosos. É bom que se diga que diminuímos em 84% as queimadas, um trabalho integrado multinível entre todos os governos. Me chama mais atenção as queimadas urbanas, que nós diminuímos na mesma proporção. E aí tem sim uma participação mais efetiva do município, naquelas queimadas dos terrenos baldios, das pequenas propriedades, daquela questão cultural. Eu sou daqui desde sempre, então vai lá, junta um matinho ali seco e taca o fogo. Parar com isso. A gente já jogaram fake news, aliás, como jogam fake news todo dia, né? Agora vieram com outra fake news, outra mentira, outra inverdade, dos desesperados. A gente não se abala, mas lamenta, porque isso confunde, sim, a opinião pública, a população, mas, lógico, e graças a Deus, tem visto o nosso trabalho e tem confiado a gente os bons princípios e os bons propósitos para mudar a cara da cidade. Agora falaram sobre a COCIP, sobre a contribuição de iluminação pública, que tinham aumentado isso e aquilo. As pessoas que estavam aí em outras épocas na gestão e tal, isso não faz o menor sentido, é mais uma mentira deslavada, como também falaram que aumentaram drasticamente o valor das multas, né, a 10 milhões e tal. Nós não mudamos esse valor das multas, mas sim o valor de início, que era R$100 e poucos, essa foi majorada, e é um símbolo e é um gesto importante, justamente para que as pessoas se atentem. Nós estamos autuando, nós estamos sim multando, mas principalmente, hoje nós temos carros UTV, nós temos quadriciclos, nós estamos encerrando o processo de brigadista também, para colocar as pessoas na rua, e a nossa equipe tem conseguido deflagrar ações para conter as queimadas urbanas, e tem feito a diferença, inclusive, com estatística mapeada por satélite, que nós diminuímos em 80% praticamente as queimadas na área urbana de Porto Velho. É uma conquista a ser celebrada diante do fato que nós não tínhamos essa política pública constante, sequer tínhamos brigada municipal em atividade na nossa cidade, e agora a gente está no outro momento. Agora são 18h29, esse é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Você conectou-se agora pela internet, ele acabou de ligar o rádio, nós estamos conversando com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Já a gente vai voltar para continuar esse bate-papo falando sobre o lanche extra. O que é o lanche extra? Como funciona? Você já lanchou hoje, Glênio Barros? Já lanchou hoje, né? A gente volta em seguida. Fique ligado. Fique ligado, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade. Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo são 18h35. Ótima quarta-feira. Você está no trânsito, está em casa, está no trabalho. Boa noite, obrigado pela audiência. Estamos conversando com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Beatriz Maciel. Prefeito, a gente queria falar sobre um programa que foi lançado, né, recentemente também, que é o programa Lanche Extra, que tem beneficiado mais de 40 alunos. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo agora 40 como é que mil, funciona. Né? 40 mil alunos, perdão. Como é que funciona essa iniciativa, né, e de que forma ela pode contribuir também até para a aprendizagem? É algo surpreendente e assim, tocante, é emocionante de verdade. Eu estou falando de conferir um lanche extra. Agora nós estamos encaminhando as frutas que vêm da nossa agricultura familiar, colabora também com quem está no campo. E a gente sabe, quem anda, quem convive com a realidade nua e crua, não somente de Porto Velho, mas de boa parte do Brasil, sabe que muitas crianças vão às aulas, eles vão às escolas para conseguir se alimentar porque não tem um alimento dentro de casa. Ou que muitas vezes ele leva o alimento, caso consiga, para levar e encaminhar para o seu irmão, por exemplo, mais novo, que ainda não está na escola. E foi muito bem aceito. Diga-se de passagem que isso ajuda imediatamente, ataca frontalmente a evasão escolar, retirada, a saída desses alunos, melhora inclusive a capacidade de concentração. Isso é o aperfeiçoamento pedagógico e até os melhores indicadores que faz até o dinheiro voltar depois com o tempo para a administração. Nós estamos entregando o lanche extra para que essas crianças levem para casa, e na área rural já vem no café da manhã, já tem agora um café da manhã reforçado, porque aí são crianças que demoram às vezes 2, 3 horas, que sai 4 horas da manhã para chegar na escola e já chega faminto, com toda razão diante de todos os obstáculos que tem. Já tem o café da manhã reforçado e dentro da cidade o lanche extra, inclusive com as suas lancheiras que foram encaminhadas. Um passo importante para a universalização do alimento, para combater a desnutrição e a insegurança alimentar que assola as nossas crianças inegavelmente. E agora nós também tivemos a apresentação do projeto Cine Escola, que nós queremos levar todas as crianças da rede municipal no decorrer da nossa gestão pelo menos uma vez aí aos cinemas. Isso também aumenta a capacidade de aprendizagem, afinal
você consegue ter novas experiências, visitar o mundo sem sair da sua cidade. E é um evento lúdico, né? As crianças com suco, com pipoca, com água, foi lindo e a gente quer transformar isso numa política pública e que sejam assistidos todas as nossas crianças que precisam desse atendimento, porque não é sobre o futuro, é sobre o presente, e quem não cuida e quem não zela pelas crianças, eu acho que não tenho dúvidas que a gente está fadado ao ostracismo, à derrocada enquanto sociedade. Muito bem, 18h37, uma mente uma vez expandida nunca mais volta ao estado anterior, né? Isso é muito importante. Prefeito, de onde vem esse recurso para... São 40 mil crianças, é muita gente. E qual a conexão, como é feito com os produtores rurais também? Bem, os produtores rurais já têm o seu cadastro, né? Não, a gente já tem, inclusive, nós ampliamos agora o programa municipal de aquisição de produtos da agricultura familiar, inclusive com mais 1 milhão para mais 100 famílias, inclusive, cadastrar. Isso é algo muito importante. Na área rural, nós já temos o projeto do calcário encaminhado, já centenas de pessoas, de propriedades atendidas, que era um programa que se pedia muito e que estava em defasagem há anos, o calcário chegando nessa propriedade para melhorar a sua terra, para fazer que no tempo certo gradear. A gente também está discutindo melhoria de semente, de recuperação de terras degradadas. Agora, lógico, a gente pede compreensão e paciência porque nós estamos falando de uma cidade com tamanho continental maior do que vários países e vários estados, inclusive do nosso país. Estou falando de 8.500 quilômetros de estradas vicinais. Já iniciamos o projeto do Porteiro Adentro, estamos em vias de já conseguir levar a hora-máquina para as pequenas propriedades. Isso tudo oportuniza que esse alimento chegue aqui. Então são recursos e programas que nós conseguimos avançar em pouco tempo no primeiro ano e que agora a gente vai consolidá-lo. Muito obrigado. 18h39. Prefeito, antes de seguir falando de educação, porque eu sei que recentemente, né, a Escola Maria Isaura, por exemplo, recebeu uma reforma, eu queria voltar aqui com as participações dos nossos ouvintes, começando por uma participação do Edinho. Ele mora no bairro Floresta, ele disse que recentemente o bairro foi asfaltado, mas já há alguns buracos. Ele queria saber quem que ele pode procurar. Ele disse que viu nas suas redes sociais que tem uma operação. Isso. Como ele pode fazer para ajudar, para falar que tem esse problema no bairro dele, para ajudar? Eu preciso do número, Edinho. Aqui a gente já tem um número aqui. Esse daqui é o 984732922. Procure a CEINFRA, tem o telefone, pode ir pessoalmente. Também tem o Instagram e tem o e-mail CEINFRA, mas o quê? Tem um começo, não? @CEINFRA, mas o começo antes do arroba é o quê? Não, é isso mesmo. O Instagram é @CEINFRA. Não, sim, mas PVH, só o Instagram. Né? O Instagram é CEINFRA PVH. Você pode procurar para realizar esses pedidos. A nossa operação tapa-buraco tá toda, tá tinindo, todo vapor. Nós estamos com operação, para vocês entenderem, nas principais vias, artérias, avenidas de Porto Velho no período noturno. A gente não quer mostrar que faz, a gente quer que esteja feito, para não importunar o trânsito, para não prejudicar, trazer mais estresse para a população. Então a gente estava, por exemplo, na Rio de Janeiro, a gente estava na Aruba, a gente estava na Geraldo ou na Nova República, na Zona Sul. Nós temos várias frentes no período noturno e também trabalhando de manhã e de tarde com várias equipes simultaneamente. Então pode levar essa demanda. Peço também a paciência e também um bom entendimento, porque todo mundo quer melhoria na frente da sua casa, é lógico, mas nós temos priorizado essas principais avenidas, bem como também onde passa o ônibus, onde temos equipamentos comunitários, onde nós temos hospitais, postos de saúde, que é onde circula o maior número de pessoas para depois a gente irradiar para toda a cidade. Agora são 18h40. Respondido então, 984732922 é o contato da CEINFRA de Posturas e Fiscalização. E tem mais uma aqui que é direto de Ariquemes, do Dito Ribeiro. Achei essa pergunta muito interessante. Ele disse assim: eu sou Dito aqui de Ariquemes, queria parabenizar o prefeito Léo Moraes, queria dizer que sou fã dele e eu acredito inclusive que ele será um dia nosso governador. E eu queria que ele explicasse pra gente como é que foi essa mudança de legislativo para executivo, porque a gente vê que ele tem se empenhado bastante nos trabalhos da prefeitura. Dito, obrigado pelo carinho, é uma honra receber um elogio e saber que você acompanha aí de Ariquemes do nosso Vale do Jamari, capital do Vale. Eu tive a oportunidade de ser vereador, deputado estadual e federal. Nunca na minha vida fui candidato à reeleição por uma premissa pessoal, né? Por um entendimento conceitual a respeito da política, embora concorde que uma reeleição no legislativo é possível. E tive a oportunidade de ser gestor, diretor do Detran, onde, com todo respeito, nós fizemos uma transformação, as entregas estão acontecendo, inclusive nesse momento, CNH Social, nós que retomamos esse projeto, entrega de dezenas de automóveis para realizar o trabalho, principalmente das campanhas educativas, gratificação dos servidores sem impactar
pagar a conta do governo do estado também, modernização do pátio tecnológico com computadores comprados através do contrato do Ministério Público de Minas Gerais, e ali eu tive a certeza, até porque eu acredito que quem entra na política quer executar, quer entregar, quer impactar a sua comunidade, quer mudar o meio em que vive. E assim, ali eu me entendi, apesar da adversidade, que eu queria ter a oportunidade sim de ser candidato ao executivo, a prefeito da cidade que eu amo, que deu tudo à minha família e é o lugar que eu quero viver a vida toda. E apesar das adversidades, do imponderável, do imprevisível, do impensado por muitas pessoas, fui candidato contra 14 partidos, só o nosso partido, 6 minutos e pouco do outro lado, milhões e milhões de reais do outro lado, a gente com 28 segundos, e eu me tornei prefeito. Eu quero dizer que isso foi fruto da vontade de Deus, e eu fui um mover dessa vontade divina para estar na condição de prefeito. Então eu fui eleito pela vontade de Deus, pela força do povo. Eu tenho que trabalhar muito, sim, porque é minha obrigação, porque essa cobrança também existe um peso grande, mas ninguém recebe o fardo que não possa suportar. É uma outra realidade, mas o convívio com as pessoas faz a gente, de alguma maneira, ter mais tenacidade, mais sensibilidade sobre as reais necessidades da população. Isso eu compreendi perfeitamente, que é uma missão, um propósito, e para a gente colocar em prática é necessário atitude. Agora são 18h43. Pois é, agora sim vamos voltar, né, a falar sobre educação, inclusive sobre a Escola Municipal Maria Isaura, que passou por uma reforma recente, né? Eu queria saber quais foram as melhorias realizadas por Legal, Maria Isaura era das escolas que não tinha climatização na área central da nossa cidade, aqui ao lado, né, cara? Imagina, a escola de 40 anos de idade que não tinha climatização. Nós colocamos os ar-condicionados, que tem refrigerado ali as salas. Também vamos falar novamente sobre melhoria na educação, melhor desempenho das nossas crianças, e também conseguimos colocar as paredes de drywall. Melhorar, dizer que está perfeita, é uma escola que está abandonada na parte da infraestrutura há muitos anos. Temos até discutido outros caminhos, inclusive para o Maria Isaura. Também quero aproveitar a oportunidade para convidar as pessoas que queiram, principalmente as mamães, mas as famílias em geral. Estamos já abrimos o edital, está aberto. Agora vamos ver onde é que pode fazer o cadastro, a inscrição da primeira creche no período noturno da história do estado de Rondônia. Creche noturna vai ajudar a mãe, que, por exemplo, que quer se capacitar, que quer, por exemplo, ir para o EJA, quer se alfabetizar, trabalha no período noturno, seja no restaurante, seja no transporte coletivo, seja como vigilante, e vai colocar sua criança das 7 da noite às 11 da noite no local acolhedor, no local onde tem evolução pedagógica, onde as crianças estão se desenvolvendo. Primeira creche é a Moranguinho. Depois nós vamos ter creche também na Zona Sul, na Zona Central, e também uma outra que a gente está também em franca discussão ao lado do Centro de Especialidades Médicas, que também vai atender no período integral e no período noturno. Diga-se de passagem, voltamos e retomamos reforço escolar e também escolas em tempo integral. Não tem como a gente discutir melhores indicadores, aperfeiçoamento da nossa educação com a paralisação de algo tão importante, que é o reforço para as nossas crianças e as escolas em tempo integral. E depois queremos discutir, inclusive, algumas atuações em questões localizadas, como a escola cívico-militar, que pode ser importante para a gente acompanhar os indicadores das notas e avaliações dela. Então, assim, educação para a gente é prioridade, não para o que se lança na imprensa, não por maquiagem, porque nós ficamos paralisados com a nota do IDEB por muitos e muitos anos. Isso deixa de vir recurso para os cofres do município para a gente reinvestir nas nossas crianças. A gente volta em seguida, são 18h45. Esse é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo. Final, são 18h50, Jornal Rede Clube Cidade ao vivo, conversando, recebendo o prefeito Léo Moraes, quarta-feira, dia 13, dia de sorte. Não é, prefeito? Dia 13 tem alguma coisa com 13, não? Dia sorte, quarta-feira? Todo dia que o sol raia para a nossa cidade é a oportunidade para a gente fazer diferente, né? Melhorar as coisas. Muito bem, brincadeira, prefeito. A gente deixou no ar, aliás, nós não falamos, né? Ainda. Falamos da questão da Escola Municipal Maria Isaura. Da creche noturna, né? Um projeto que, inclusive, vai contemplar agora, principalmente nesse primeiro momento, alunos da Zona Sul, lá da creche Moranguinho, né? Creche Moranguinho. É importante mencionar que essas vagas vão ser destinadas a quem não está em outra creche matriculado e também precisa morar próximo a essa região e comprovar que estuda ou trabalha à noite para que tenha prioridade nessas vagas. O site para você ficar por dentro e fazer a inscrição para tentar concorrer a essa vaga é o cemed.portovelho.ro.gov.br. Repetindo para você, cemed.portovelho.ro.gov.br. Beatriz, só antes de você continuar,
A gente falou da questão do lanche extra, que realmente saco vazio, como diz o ditado, não fica de pé e dificulta, claro, a aprendizagem. Assim também, prefeito, como a falta de estrutura nas escolas, tanto para quem leciona quanto para o aluno. Ou seja, a escola Maria Isaura, que estava há tanto tempo sem estrutura mínima para que recolhesse e acolhesse os seus alunos também. Outras escolas da rede municipal, prefeito, também serão contempladas com reformas semelhantes e haverá um acompanhamento também para medir os resultados dessas mudanças? Sim. Isso daí já está no cronograma, né? Já tem tido uma atividade, já tem feito, inclusive, reparo. Nós aumentamos também o programa de repasse às nossas escolas municipais, isso já foi encaminhado. Então, assim, a gente tem tido com atenção, cuidado especial, também em relação ao processo seletivo, para que nós tenhamos cada vez mais gestores de educação, que é diferente de ser professor ou, enfim, funcionário da educação, né? Que ele tenha essa visão acurada sobre o contexto geral da escola, da comunidade que está inserida. Também nós teremos um processo seletivo, algo que é realizado nas cidades com o maior indicador de educação, é algo necessário, embora às vezes possa trazer um certo ruído político, mas é um atendimento à população, e aí todos nós fizemos esse juramento de servir as pessoas. Eu agradeço pela dedicação dos servidores, a forma como tem enxergado, também pela sua entrega, é importante, porque muitas vezes existe uma dificuldade ali da realidade local, de infraestrutura, e mesmo assim não abre mão de melhorar a educação e servir as nossas crianças. A gente está falando sobre educação, não podemos deixar de mencionar, a despeito das dificuldades, no primeiro ano, agora, já no primeiro semestre discutimos, e já foi implantado, que é o piso nacional do magistério, o piso nacional da educação, que há anos era prometido, há anos era falado que eu fazia, que isso, aquilo, tal. Entregamos o piso nacional, 6,23%, se eu não me engano, a depender da faixa e da época e do tempo de serviço, chega a 13%, 14%, inclusive no vencimento. Isso é importante. Também a revisão geral para todos os servidores do município, que há 12 anos não acontecia isso num primeiro ano de uma nova gestão, em atendimento aos nossos colaboradores, que também fazem parte da memória da administração, e mais do que isso, da memória da nossa nova e tenra cidade, que é a nossa Porto Velho. Muito bem. Agora são 18h53. Prefeito, estamos quase na reta final aqui do programa, mas eu queria falar um pouquinho sobre iluminação pública, né? A gente já percebe que teve várias obras em relação a isso, teve obra na Guaporé, inclusive com obra inédita, né, de fiação subterrânea, tivemos também ali na região da Universidade Federal de Rondônia, mas eu queria falar, na verdade, sobre a contribuição do COSIP. Se eu podia explicar para quem está em casa, é verdade que vai ter aumento do COSIP? Procede essa informação? Pois é, mais uma fake news deslavada, a gente lamenta muito, porque são as mesmas pessoas, aquelas mesmas pessoas que torcem contra, que navegam em um mar perigoso, que pensam apenas em si, ou às vezes até no bolso, pessoas de índole e caráter duvidoso. Não precisa gostar do prefeito, não precisa concordar com a administração, que não pode professar mentiras e inverdades, porque diz muito mais sobre o caráter e a postura e a canalice deles do que até mesmo sobre o que nós queremos para a nossa cidade, sobre as pessoas que são beneficiadas pela política pública, principalmente as que precisam. Pessoas que estavam às vezes na gestão anterior, que às vezes são orientadas, às vezes até remuneradas, para que exatamente façam isso, gerem confusão. Não foi de forma alguma, projeto inclusive encaminhado não trata sobre isso. Inclusive o vereador Breno Mendes tem conversado bastante com a gente, é o líder do governo na Câmara Municipal, e tem sempre discutido sobre medidas mitigadoras, medidas que a gente possa assistir a população, e eu estou falando com tranquilidade, eu não estou falando sobre nunca aumentar nada em Porto Velho, não é sobre isso, mas entregar o resultado primeiro para a população, de quem foi relator da tarifa social. O relator da tarifa social no Congresso Nacional, que atendeu milhões de pessoas, fui eu, projeto do deputado federal André Ferreira, do Pernambuco, e eu na condição de relator. Relator da MP 998, o marco da energia elétrica, que trouxe diferimento para a energia, fui eu. E mais do que isso, a ação civil pública, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, Federação das Associações Comerciais, que foi iniciada, foi instada, provocada no nosso gabinete à época de deputado estadual, e de forma inédita e inovadora, Rondônia, inclusive o Acre foi beneficiado, porque era Rondônia e aí faz ligação com o Acre, Rondônia deixou de pagar bandeira tarifária em um ano aqui em Rondônia, como nunca tinha acontecido. Então esse é o nosso trabalho, e ninguém descredibiliza, ninguém destrói trabalho e reputação da noite para o dia, porque caráter você tem ou não tem, você não compra na gôndola do mercado. Diz muito mais sobre essas pessoas que tentam iludir, jogar em verdades, porque são desgostosas, amarguradas e não procuram tratamento.
Agora são 18h56. Mais uma pergunta, Beatriz. A gente quer agradecer, só fazendo prefeito, nós estamos, é o primeiro mandato do senhor como prefeito, estamos apenas no 8º mês. O senhor gostaria de falar para a população o ritmo, acho que eu fiz essa pergunta da última vez, de 1 a 10, que ritmo você estaria? Você falou 100. A gente percebe a sua dinâmica da sua equipe no dia a dia, na rua, nos distritos, essa dinâmica vai ser assim sempre? Você acha que vai dar uma reduzida? Não, eu falei 100, mas agora já está em 110. Né? Na próxima reunião, na próxima entrevista, 220. A gente não vai se aquietar, a gente não vai se conformar em viver nessa condição da nossa cidade. A gente tem uma necessidade de transformação cultural, que às vezes ela é intergeracional, demanda muito tempo, sobre a necessidade de a gente zelar pela cidade. Não dá para esperar outro, embora seja a responsabilidade do outro, como gestor, como administrador, como poder público. A gente precisa ter toda a atenção possível, porque isso reflete nas nossas vidas. A doença sanitária pega a sua criança, pega o seu neto, pega a sua avó. Então, todo cuidado é pouco, gente. Nós temos os canais de comunicação. Nós criamos uma tecnologia na Indu para vocês apontarem via WhatsApp lá, e a gente tinha colocado o prazo de 10 dias, e a gente está com a média de 5 dias para reparar a iluminação, no local que tiver problema de iluminação, encaminhe para a gente, lá está lá à disposição. Nós iluminamos a ponte que nunca tinha sido iluminada, iluminamos a Santos Dumont, iluminamos com fiação subterrânea, iluminamos as passarelas da BR, agora a gente está pintando, está embelezando, também trazendo paisagismo para a entrada da cidade, Trevo do Rock, iluminamos todo o eixo ali do Trevo do Rock até a Universidade Federal de Rondônia. Poxa vida, a cidade é bela, ela é bonita, é uma cidade que emana leite e mel, que dá oportunidade para todo mundo. Vamos zelar pela nossa terra. A gente tem feito muito, eu vou passar o número aqui da Indu. Anote aí, pessoal. 9224-0676. Iluminação, gente, entre em contato, 99224-0676. Indu. Nunca aconteceu isso de ter um canal com prazo estabelecido para que vocês façam a solicitação e a iluminação chegue lá. Então tem sido um momento único. Eu me considero numa boa condição de estar na prefeitura como líder da administração, mas lógico que a gente só faz isso fruto do empenho dos nossos gestores, dos nossos administradores, dos nossos secretários, da nossa equipe de suporte, dos nossos servidores, de quem está lá na ponta da corda, que às vezes tem um problema, a administração não conseguiu, mas ele vai lá e resolve para servir as pessoas que mais precisam. Prefeito Léo Moraes, muito obrigado. Conversamos com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, sobre as ações realizadas na nossa capital nesse 8º mês da sua gestão. Muito obrigado, até a próxima. Parabéns pelo seu trabalho e continue firme. Obrigada, assim. Boa noite. Muito bom, agradeço. Obrigado, Bia, obrigado, Ibernon, obrigado a toda a equipe, obrigado a Gisele, agradeço a todos da Band FM e quero pedir à população, vamos juntos transformar nossa Porto Velho, o melhor está por vir, assim eu creio, que Deus nos proteja. Um grande abraço e obrigado pelo carinho que vocês me entregam por onde eu passo, por onde eu ando. Isso para mim é o meu combustível para seguir em frente. Obrigado por tudo e a gente vai fazer mais e melhor, pode acreditar. Pontualmente 19 horas. Pedofilia é crime. O agressor está mais próximo do que muitos imaginam. Ele pode ser o pai, irmão, tio, padrasto ou um parente próximo da vítima. Vamos proteger nossas crianças. Denuncie. Ligue para 190. Essa é uma campanha do jornal Rede Clube Cidade. Você ouviu mais uma edição do jornal que vai aonde o povo está. Sua participação é muito importante para o desenvolvimento de Rondônia. Continue ligado sempre onde você estiver. Rede Clube Cidade. Porto Velho 94.1. Ariquemes 92.3. De Paraná 93.7. Cacoal 89.5. Vilhena 92.5. Direção-geral Gisele Maiolino Furtado. Diretores executivos Alexandre Neroni Maiolino. Apresentação Beatriz Maciel. E Bernon Nunes. Produção de áudio Luiz Campos. Diretoria de Marketing Gisele Maiolino. Sonoplastia Glênio Barros. Rede Clube Cidade. Uma produção do jornal Rede Clube Cidade em Rondônia. Continue ligado em nossa programação que está em primeiro lugar. Excelente noite, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigada pela companhia e pelas participações. Amanhã o Bronca Livre está de volta. Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã no mesmo horário, às 18 horas, aqui no Jornal Rede Clube Cidade. Até lá! Você acabou de ouvir Jornal Rede Clube Cidade.